Olá, pessoal. Esperando a conexão. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando então mais uma live das 30 do desafio, quando a gente começou então as lives no desafio do coronavírus, né, do Covid-19, do período de quarentena, ficando em casa. Então eu lancei esse desafio para mim mesmo de 30 lives seguidas, né, na medida do possível, sempre abordando um assunto, um tema sobre cirurgia guiada, sempre abordando sobre cirurgia guiada. Então, são 30 dias, já se passaram 10 lives, a gente tem ainda mais 20 pela frente, tá certo? Sempre abordando então algum aspecto sobre cirurgia guiada, sempre tentando mostrar ou compartilhar com vocês ou com quem participa, sempre mostrando o que? Os benefícios que a técnica nos traz, né? Sempre eu gosto de relembrar, a técnica de cirurgia guiada é uma alternativa de instalação de implantes, tá certo? É uma técnica alternativa. Nós temos a técnica convencional e temos a técnica de cirurgia guiada, né? Existem algumas diferenças básicas, né? A partir da semana que vem eu vou fazer uma sequência de lives mostrando essas diferenças, tá certo? E nessas primeiras 10 eu sempre procurei mostrar, né, alguns casos, né, quais são as limitadas, quais são assim as indicações, onde é que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Mostrando sempre os principais benefícios, que são o quê? Segurança, precisão, posicionamento tridimensional. Quando a gente fala de segurança e precisão, já são aspectos ou já são pontos muito importantes, tá certo? Por quê? Porque é o que a gente preza, é o que a gente busca no nosso dia a dia, né? Eu, após 32 anos, né, trabalhando com odontologia, e há mais de 25 trabalhando com implantes, então é o que eu busco o quê? Sempre ter segurança e ter precisão nos meus trabalhos, né? E por isso eu adotei a técnica de cirurgia guiada, faço a técnica há mais ou menos 16 anos, né? É o meu dia a dia. Todos os dias a gente tem uma cirurgia guiada. 95% dos meus casos eu realizo a técnica, tá certo? E nesses dias que se passaram, então, a apresentação de alguns casos e sempre também, na medida do possível, na disponibilidade dos amigos, eu sempre convido um amigo para a gente poder botar assim, trocar experiência e tentar mostrar para vocês esses benefícios, né, que a gente sempre tem, tá certo? E hoje eu vou ter um convidado, né, um convidado ilustre até, tá certo? É um grande amigo, né, lá de Florianópolis. Na semana passada eu tive já um amigo lá de Florianópolis, porque eu fiz o meu pós-doutorado lá e tive vários amigos, né, e tenho vários amigos. E hoje então eu vou estar conversando um pouco, falando um pouco com o professor Dr. Bernardo Passoni, né? O Bernardo é um amigo meu, tá certo? E a gente vai falar um pouco sobre cirurgia guiada, mostrando sempre o que? As possibilidades e as limitações. Onde é que a gente pode usar a cirurgia guiada, tá certo? Os casos que a gente pode usar, quais são as limitações da técnica, quais são as possibilidades, tá certo? Sempre mostrando e sempre fazendo uma analogia a vocês, para que vocês possam então o quê? Utilizar a técnica no seu dia a dia, tá certo? Eu só vou esperar aqui o Bernardo entrar para que eu possa acrescentá-lo aqui no nosso bate-papo, tá certo? Assim que ele entrar, eu vou aceitá-lo. Então, só falando, né? Quando eu falo de benefício, hoje no meu dia a dia, o meu principal benefício é assim, eu ter tranquilidade nos meus procedimentos cirúrgicos. Isso é o que eu mais prezo hoje, tá certo? Por quê? Se você não tem tranquilidade, né, você não passa tranquilidade para o seu paciente, o nível de estresse que você tem é muito alto, tá certo? E hoje os nossos pacientes buscam o quê? A maioria dos pacientes buscam resultado, tá? Ó, o Bernardo entrou aí, já vou te apresentar aqui. Vou te apresentar aqui. Deixa eu só aqui, vamos lá, transmitir o Bernardo, tá certo? Vou aguardar você agora, tá certo? E aí, então, opa,
Consegui aqui, aí, Edilson. conseguiu? Consegui, não tava achando aqui Pô, onde é que mas, apertava. mas você é o cara da tecnologia, pô, pelo amor de Deus. Que é isso, Pois é, pô? pois é. É, que é isso. Se fosse o César, eu até ia entender, pô. Né? Mas Não, mas você não. É. o César tá empolgado agora com esse negócio de EAD, Ah, né? Ensino online. é? Ele Esses fez uma dias live comigo a semana passada, eu né? vi, eu vi. É, E agora a gente está dando aula online para especialização, né? Esses dias ficou certo? até 11h30 da noite com os alunos, né? Nossa, adorou então a Tá, experiência. tá, tá curtindo Nossa, muito. que coisa maravilhosa, né? Mas é isso que o coronavírus está proporcionando, né? Uhum, Bernardo, eu vejo assim, eu já estou no mundo online há mais ou menos 3 anos, né? E os dentistas, eles tinham uma resistência ao online, né? Porque o dentista, muitas vezes, ele pensa assim, não, mas eu não, como é que eu vou aprender uma técnica? Como é que eu vou treinar uma técnica, né, online? Então, esse momento de Covid serviu para mostrar muitas coisas, né? Eu acho que o online, vocês ensinando à distância aí, né, o EAD deu uma acelerada, né? Porque na realidade ele estava um pouco dormente, estava começando bem devagar, mas isso uhum, fez com que ele deslanchasse. Eu acho que isso vai ser um grande benefício que a odontologia vai ter, né? Os uhum, profissionais terão também, apesar da resistência, né? Porque o profissional, o dentista, ele acredita que ele tem que ter um curso presencial. Eu sempre uhum, falo assim, de fato até que não está tão errado, mas quando você vai fazer um curso de evolução, vamos dizer assim, como as técnicas de cirurgia guiada hoje falando, a técnica de cirurgia guiada não é para quem não sabe fazer implante, é para quem já faz implante, né? É uma técnica alternativa de instalação E de isso, implante, e isso uma tecla que a gente já vem batendo há muito tempo, né? certo? Porque às vezes o próprio cirurgião dentista ou implantodontista que está iniciando, às vezes ele Isso, acha que pode sair fazendo cirurgia guiada, né? Igual hoje em isso, dia tem bastante colega que está fazendo escaneamento para fazer os alinhadores invisíveis, né? isso, na ortodontia. Então, claro que a guiada facilita desde que a gente respeite alguns princípios básicos e alguns Exato, protocolos, né? Para que a gente exato. consiga é, transpor do computador, do software, para dentro da boca do paciente, né? Então a Isso. gente tem que saber operar, porque se tiver algum problema, vai ter que Porque abrir e a fazer, né? principal intercorrência da cirurgia guiada seria você abandonar a técnica, né? E Isso, partir para a técnica convencional. exatamente. Eu já tenho usado cirurgia guiada, né? Eu comecei mesmo antes dela chegar no Brasil. A gente já conversou muito sobre isso quando eu tive o meu período lá aí em Floripa, né? Sim. Que eu fiz o pós-doutorado, você estava no doutorado, né? Estava terminando o mestrado, estava no doutorado já, Bernardo. Foi que ano isso? 2011, né? 2010, sei lá, Tava 2011, no 2012. mestrado, terminando Estava o mestrado. terminando o mestrado porque você estava Pra- fazendo aquele trabalho de cirurgia guiada que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Não foi você que Isso, começou aquele projeto? isso aí foi, a gente começou, na época eu estava na graduação, Certo. foi meu trabalho de conclusão de curso, isso foi em 2010. Isso. Então, e aí depois seguiu, né? Inclusive, agora no final de 2019, a gente conseguiu uma publicação bem legal, que é uma linha de pesquisa que continua, né, aumentando a amostra e por aí vai, Certo. né? E saiu uma publicação A1 muito legal, daquele estudo Bacana. de quando Que estavas você lá. iniciou. Foi o Então, Gabriel isso, que estava, que publicou isso, agora, esses dias, é isso, exatamente. né? O César Aham, até acho que comentou no último, isso, no encontro da semana passada que a gente teve. E é bom, isso. vamos começar para o pessoal poder entender. Você Uhum, é um jovem que já tem doutorado, tá certo? Né? Tem toda uma curva que você começou a fazer um trabalho de cirurgia guiada no final da tua graduação. uhum. Qual é a tua visão hoje, Bernardo, sobre cirurgia? Você começou há quanto tempo? Cirurgia guiada? Cirurgia guiada, então, vai fazer 10 anos, né? Vai fazer Foi 10 anos. em 2010, né? Claro que hoje é muito mais fácil, né? Sim, Eu lembro até quando tu estavas lá no pós-doc, que tu às vezes apresentavas aqueles casos já com exodontia, isso, implante imediato através de guiada, que pra gente era algo um tanto quanto novo, né? E distante, certo. que hoje a gente faz no nosso dia a dia, né? E, Porque
talvez naquela época a gente imaginasse a cirurgia guiada como a grande vantagem dela, a questão do pós-operatório, né? Dela ser flapless. E quando a grande vantagem dela, até te acompanhei em outras lives, Certo. também, é a Obrigado, pô. questão da precisão, né? Exato. Então, esse é o principal diferencial da técnica, né? Se É vai fazer com você, retalho ou não, sem retalho é um mero detalhe. Eu é. sempre falo e tento chamar sempre a atenção, Bernardo, é o seguinte, que o posicionamento tridimensional, né? Hoje a gente fala de escaneamento de face, de planejamento digital, de DSD, de Invisalign, né, na ortodontia, tá certo? Uhum. Né? E aí muitas vezes a gente acaba, não falo nem negligenciando, mas eu falo assim, a gente acaba se arriscando a instalar implantes à mão livre. Né? Eu sei que Uhum. tem profissionais excelentes, né? Mas muitas vezes esse posicionamento tridimensional que a cirurgia guiada nos dá, isso é fantástico. Eu acho que esse é um benefício que o dentista pode ter no seu dia a dia, né? É sempre Sim, importante a gente frisar que ele tem que respeitar sempre o quê? O protocolo de aquisição de imagens. Mas eu queria claro. te fazer uma pergunta com esse gancho, que é o seguinte. Quando você viu, eu quero saber se, porque eu tive uma impressão quando eu vi a cirurgia guiada em 2001 pela primeira vez, antes Uhum. mesmo dela ser, que ela estava em processo de evolução. Uhum. Como é que foi a tua visão? Aquilo te encheu os olhos? Como é que foi? Me conta isso. Quando você viu a técnica, você falou, pô, Sim, na época, Edilson, era, né, eu estava na graduação, conheci implantes, mas não a fundo, né? Então, na isso, verdade, quem me apresentou a técnica foi o professor Leonardo Bess, de Criciúma, isso, né, o famoso China. é, Então, quando ele veio com a ideia do projeto e me apresentou a técnica, nossa, eu achei sensacional, né? isso, Porque realmente facilitaria muito o procedimento de instalação do implante. Mas naquela época a gente tinha N passos até chegar ao guia prototipado, que exatamente. às vezes por uma falta de vontade do dentista em querer aprender e querer fazer esses passos, fez com que a cirurgia guiada naquele momento não se difundisse como ela se apresenta hoje, né? Exato, Então, ela enchia os olhos pelo procedimento transcirúrgico, certo? exato. Mas o pré-cirúrgico dela era um pouco mais demorado. Mas com certeza, né? Eu, na época, na graduação, tendo uma técnica que me ajudasse a ter precisão, com certeza encheu os olhos. E por isso que a gente vem trabalhando com ela até hoje, né? Exato. E isso é fantástico. Você sabe que uma das coisas que me frustra um pouco, né? Agora eu vou fazer até um. Uhum, Quando eu vi a cirurgia guiada em 2001, né, num congresso da Academia Europeia lá em Milão, uhum, os estudos, eu falei, poxa vida, isso aqui vai vir para me ajudar. Isso na minha cabeça, por causa da minha formação de protesista, de periodontista, e eu uhum. me frustrava um pouco, Bernardo, com aquele posicionamento do implante, porque por melhor que eu tivesse, muitas vezes acontecia algum fatorzinho que o implante, né, eram os hexágonos externos ainda, Sim. mas quando eu vi, eu fiquei assim maravilhado com a técnica, né? Então, isso me fez mudar, eu falo assim. Quando eu vi, aquilo me encheu os olhos. Isso foi a primeira vez da técnica da cirurgia guiada. E Uhum, aí ela chegou pô, no Brasil e muitas vezes os profissionais utilizando a técnica, né? Porque eu sempre falo, o profissional que quer fazer cirurgia guiada, ele precisa aprender cirurgia guiada. Ele pode ser uhum. um cirurgião à mão livre espetacular, mas se ele não tiver um treinamento, se ele não passar pela curva de aprendizado, eu Claro. sempre falo que a gente pode ter problemas. E eu vejo que isso aconteceu. Você vê Uhum. hoje a cirurgia guiada com possibilidade de evolução ou não assim? Evolução que eu falo é de uso, porque a gente sabe que hoje, eu acho que não chega a 5% os dentistas que utilizam, Leonardo. Você também Sim. tem esse número, você sabe, você é Uhum, ligado à FGM, né? uhum. Que tem um sistema que é fantástico, também, né? É bom a gente falar Sim. isso. E você acha, porque eu fui consultor científico da Neodente por um longo período. No início eu ajudei, né, também lá na Nobel, quando chegou o Nobel Guide, mas Uhum. eu vejo que o dentista, e eu queria que você depois desse a sua visão, eu vejo que o dentista muitas vezes ele pensa só em comprar o kit e levar para a clínica, e aí quando ele vai usar, ele encontra várias dificuldades. Uhum. Eu não sei como é que você está vendo isso, esse movimento. Então,
Eu acho sim que vai evoluir bastante a questão do uso por conta das tecnologias que nós temos envolvidas hoje. Então, que facilitaram essa aquisição das imagens ou o protocolo, né, ficou muito mais rápido. Então, Sem acho dúvida. que isso tem feito com que mais dentistas realizem a técnica, né? Tem se difundido a técnica. Mas, ao mesmo tempo, Edilson, me preocupa um pouco, porque hoje nós temos N softwares de planejamento, nós temos N impressoras, N centros de planejamento, e isso a gente tem que tomar cuidado com quem é que está planejando, qual é a qualidade dessa impressora, para que a gente possa ser fiel, né, ao que nós planejamos no computador para a Sim. boca do paciente. Então, que vai dar um boom de utilização, acredito, sim. Até por isso, né, como tu bem falasses, eu sou consultor científico da FGM, FGM, né? e nós ficamos batendo nessa tecla de fazer um kit de cirurgia guiada, porque é um sistema inteligente que nos permite a angulação do componente Correto. protético, né? Então, muito moderno, mas ainda não tinha o kit. E essa era uma das argumentações da empresa que pouca gente no mercado utiliza. Então, dentro de um sistema que também está começando, o número ia ser menor ainda. Exato. Então, essa foi uma briga minha, uma briga do César lá dentro, que, não, nós temos um sistema moderno, eu tenho que oferecer para o cirurgião dentista o que há de mais moderno na implantodontia, que são as cirurgias guiadas, né? Então, acredito, ao mesmo tempo que fico feliz por esse número de dentistas utilizando a técnica, vai aumentar. Me preocupa também, né? Justamente pelo que tu comentasses de que muitos dentistas compram e param de utilizar, ou tem um problema e param de utilizar. Esse é o nosso medo, né? Porque o que o dentista tem que entender é que para mudança, eu sempre prego isso, eu sempre falo isso. Primeiro ponto, ele precisa querer, né? Claro. O segundo ponto, conhecer a técnica e entender que toda mudança gera desconforto. Você sai da zona de conforto. Uhum. E sempre que você sai da tua zona de conforto, isso é em tudo, não é só em odontologia, né? É na tua vida pessoal, é na tua vida profissional, é nas suas amizades, é em tudo. Você saiu da tua zona de conforto, vai doer primeiro, né? Claro. É a mesma coisa quando você vai na academia, você está acostumado a erguer 10 quilinhos. Aí se você mudou, ergueu 20, vai ficar doendo, né? E a dor vem, né? Eu sempre falo assim, você precisa querer, vai ter esse processo todo de aprendizado. E muitas vezes esse aprendizado é que o dentista acha que quando ele faz a técnica convencional, ele consegue executar a técnica. E falar em números, é interessante a gente falar que no Brasil, nós temos hoje, mais ou menos, de acordo com o CEFIEL, mais ou menos 50 mil dentistas que trabalham com implantes, né? Em próteses, implantes, né? E isso é interessante a gente ver. E aí, na contramão, você vê menos de 5% utilizando uma tecnologia dessa, né? Hoje, quais são as possibilidades que você vê hoje na cirurgia guiada? Para quais casos que você utiliza, Bernardo, que você acha que ajuda muito o dentista, que te ajuda no teu dia a dia? Olha, na verdade, eu vou inverter se pergunta. Se você quiser mostrar casos, fica bem à vontade também, sim, tá, Bernardo? Sim. Tá? Não, a gente já vamos conversar sobre uns casos também. Porque eu acho que a pergunta não seria quando que nós utilizamos, e sim quando nós não utilizamos, né? Porque poder utilizar, a gente pode utilizar na grande maioria dos casos, né? Sim. E isso só vai nos trazer benefício, porque a partir do momento que a gente entendeu que a cirurgia guiada, ela não é sinônimo de cirurgia flapless, né? Que foi um conceito que veio para o Brasil, mas a gente vai lá para fora, não tem absolutamente nada disso, né? Não. Então, hoje, a gente pode utilizar a cirurgia guiada para quase 100% dos casos, porque eu posso abrir um retalho, depois regenerar uma parede vestibular e por aí em diante. Então, hoje eu tenho utilizado cada vez mais, né? Na clínica, hoje a gente já tem protocolo, o paciente chegou para fazer implante, a gente vai pedir tomografia e escaneamento. Mesmo que ele não opte depois por essa técnica. Pela técnica guiada. Mas a gente já tem como protocolo da clínica, né? Então, assim, muita gente me pergunta também, né? Do tema da live de hoje seria as limitações. O que tem de limitação? Isso.
Cara, a única limitação que eu vejo hoje de cirurgia guiada é a abertura de boca do paciente. Porque custo não é mais uma alimentação, Não. tempo para planejamento não é mais uma alimentação. E hoje em dia evoluiu muito, a gente consegue fazer exodontia no software, consegue fazer todo o planejamento. Então, para mim, hoje, a única limitação da técnica seria a abertura de boca do paciente. Né? O pessoal me perguntou muito aí, nesses dias todos de live, em quais casos que eu utilizo. Porque a minha prática clínica diária, eu já fui professor, pesquisador, consultor científico, hoje eu sou clínico em tempo integral. 95% dos meus casos eu faço cirurgia guiada. Né? E depois a gente vai mostrar também alguns casos aqui. E a gente hoje, a única coisa que me limita é justamente a abertura bucal. Se o paciente não tem... Muitas vezes assim, eu falo que no início da curva do aprendizado, a abertura bucal vai limitar. Depois que você estiver dentro da curva do aprendizado, já na frente avançada, muitas vezes a gente tem alguns macetezinhos e tal que a pessoa consegue, né? Mas eu acho que é um único. São duas coisas que me limitam hoje. Abertura bucal e se eu não conseguir estabilizar o meu implante. Estabilizar não é dar 45 newtons, vamos dizer, se eu não tiver um osso basal para colocar o implante. Mas dificilmente isso acontece, né? Até por causa das macrogeometrias dos implantes e tal. E você usa diariamente. Assim, na maioria dos seus casos, você tem usado cirurgia guiada. Na minha clínica privada, sim. Tá? Mas como eu acabo operando para muitos colegas, alunos, ainda nos consultórios deles, aí Viaja nem sempre muito, eu consigo. Né? Viajo bastante. Agora estou até meio incomodado, né, com essa pandemia em casa. Exatamente. Tá uma loucura. Mas então, hoje, inclusive, estou na clínica de uma colega aqui, né, em Palhoça, que é do lado de Florianópolis. Estava operando aqui e aí resolvi ficar por aqui para fazer a live contigo. Pra gente conversar. Mas na minha clínica privada, que fica em Florianópolis, a gente tem feito quase que todos os casos realmente. Só quando, por algum motivo, o paciente não quer investir, quer num escaneamento, ou não quer investir no guia cirúrgico, né? Aí a gente acaba fazendo a mão livre. Mas hoje tem sido exceção, tá, Edilson? Exatamente. Porque foi uma coisa que a gente estabeleceu para a clínica, né? De oferecer para o paciente o que há de melhor. E a gente passando para o paciente, ele entende que realmente vai favorecer o tratamento e o custo não é tão diferente assim, porque... Não tem sentido hoje, né? Porque isso o dentista, a gente teve um erro de estratégia, porque os guias eram muito caros e a gente queria incorporar. Lá atrás eu cobrava muitas vezes R$1.000, uma analogia, R$1.000 um protocolo, a mão livre e R$2.000 um protocolo cirurgia guiada. Quer dizer, não tem sentido isso. Por quê? A técnica de cirurgia guiada nos dá mais segurança, precisão, previsibilidade. Quer dizer, muitas vezes, dependendo, você consegue um procedimento muito mais rápido. Né? Então, não tem sentido. Hoje, a minha estratégia comercial, falando assim, eu cobro somente o que eu guia mais do meu paciente. Exatamente. É o mesmo protocolo que a gente tem aqui. E até para os colegas que estão assistindo, meu pai tem clínica de radiologia, né? Então, na época que eu comecei com isso, de cirurgia guiada, ele trouxe o pessoal da Bioparts para cá, então era uma época que, como tu falasses, né, independente da gente planejar um implante ou 6, o guia custava R$600, R$700, então fazia diferença. Hoje em dia a gente tem planning centers cobrando 230, 240 o de unitário. Então não faz sentido. E até porque, falando da parte de radiologia, se a gente vai fazer um implante convencional à mão livre, eu vou pedir a tomografia de uma região, que vai depender do radiologista reconstruir a imagem, fazer um laudo e nos enviar. A partir do momento que a gente perde só o arquivo DICOM, que é o arquivo cru, né, mais o arquivo STL, sai praticamente o mesmo custo, porque a clínica de radiologia não tem o custo do radiologista. É só o técnico fazer a aquisição da imagem e nos enviar. Né? Então, e é o DICOM bruto, não precisa de laudo. Não precisa de... Isso. Então isso também do custo da radiologia caiu por terra. Não há mais diferença, né? O único custo que eu repasso também, concordo perfeitamente contigo, é o custo do guia. Tá? Fora isso, é o mesmo preço. E quando eu mostro para o paciente, o pessoal também é uma coisa que muitas vezes não entende, é assim. Quando você mostra para o seu paciente as duas possibilidades, quando você dá a alternativa para ele de escolher a técnica de cirurgia guiada,
e mostrando os benefícios, tanto que nós temos quanto que o paciente tem, isso é fantástico. Ele sempre, os meus casos aqui, sempre optam por cirurgia guiada. Né? As pessoas falam assim, mas é outra realidade. Não, não é outra realidade. Né? Você tem, e eu falo hoje também que um grande benefício que a cirurgia guiada pode dar, e principalmente num momento como este, vamos dizer assim, de reflexão do dentista, de mudanças, é o quê? É posicionamento de mercado, porque o mercado hoje briga muitas vezes por preço, né? E esquece de agregar valor, esquece de agregar tecnologia, e principalmente o quê? Olha só, que eu falo sempre, segurança, precisão, posicionamento tridimensional, resultado protético, e ainda posicionamento de mercado. E o dentista muitas vezes não quer. Né? É um negócio, você entendeu? E aqui os meus pacientes, na maioria das vezes, Bernardo, né, assim, 90%, por isso que eu uso em 95%, eu falo 95%, porque no ano passado eu acho que eu fiz, acho que 2 cirurgias à mão livre, foi uma indicação no consultório de um amigo. As outras sempre foram cirurgias guiadas, né? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você acredita que o dentista tem resistência com a cirurgia guiada? Qual que é? A grande objeção que eu escuto quando as pessoas... Objeções que eu acho sem fundamento. Eles falam assim, mas eu gosto de fazer o meu planejamento, como é que eu vou mandar para uma central? Eu falo assim, a central só vai posicionar os implantes, ela vai fazer um pré-planejamento que é sempre aprovado pelo profissional. Né? Claro. Mas qual que você acha assim que você vê? Você dá aula, você viaja, qual que seria a maior objeção que você hoje você já é sedimentado na técnica, entendeu? Já conhece muito, já usa e sai falar. Eu acho que realmente é o medo da mudança. Então, assim, muitas vezes o profissional já faz há anos a instalação de implante daquela maneira, né, com retalho, enxergando o rebordo. Então ele quer enxergar para ter segurança. E ele vai... Várias vezes eu escuto assim, mas qual que é a diferença? Eu faço um protocolo em 45 minutos. Isso. Mas a questão é, como é que fica esse protocolo em 45 minutos? Né? E não a rapidez. Um implante imediato, a gente vai fazer em 15 minutos, 20 minutos, da mesma forma. Né? A questão é a preocupação que eu tenho. A preocupação, exatamente, que eu tenho que ver mesiodistal, vestíbulo lingual. Então, o que eu acho, principalmente, é esse medo da mudança e pelo dentista já falar, o que eu faço já dá certo. E não querer se modernizar, entendeu? Não querer acompanhar o mercado ou o que o mercado nos oferece. Né? Exato. Que eu sempre falo assim... Será que o dentista está sendo, não é honesto, muitas vezes, assim, a palavra é até pesada, mas eu falo assim, de nem oferecer, né, para o paciente, olha, nós temos essa possibilidade, né, que nos traz tantos benefícios. E eu sempre faço um desafio para os dentistas que é assim, depois que você viu a técnica de cirurgia guiada e usou, não tem como você mais desver, não dá para desver, não dá para você falar assim, não, olha, a técnica... Então, eu sempre falo, façam pelo menos um caso. Né? Porque quando o dentista sente esse benefício, é lógico que tem todas as dificuldades, né? Mas a satisfação no final, na entrega do seu trabalho, é fantástico. Eu até selecionei um caso aqui, que é um caso meu já antigo, e que me fez, assim, que me deu uma mudança de paradigma, que era o quê? Que era um caso anterior que a gente fazia enxerto autógeno, esperava, depois reabria para colocar implante, reabria para abate. E aí depois a gente foi evoluindo a partir de 2012, um caso de colocação de implantes na posição tridimensional, mais enxerto de biomaterial, só que é a mão livre. Então, são coisas que a gente vai evoluindo. E eu queria que você mostrasse alguns casos aí, pra gente. Mostra aí, fala aí. Eu vou mostrar um dos últimos que a gente fez aqui, que é um caso bem legal, tá? Vamos lá. O paciente foi encaminhado para mim pelo ortodontista, tá? Certo. Para fazer o implante. E ele tinha aberto o espaço, né, lateral, canino, no lateral e pré-molar para passar um canino. Só que muitas vezes o que acontece? Ao invés da gente abrir espaço de corpo, acaba abrindo só a coroa. Né? E aí eu recebi esse paciente, pedi tomografia e falei, putz, né? Clinicamente estava legal, mas na boca não estava. Aliás, na tomografia não estava. Né? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu virar aqui a câmera. Pode virar, vira a tua câmera aí que eu vou estar vendo. Então, olha só, deixa eu
só colocar aqui para cima. Então esse aqui era o caso, ó, era a ausência de canino, que o ortodontista fez Certo. a movimentação ortodôntica, e clinicamente até parece que a gente consegue tranquilamente utilizar um implante estreito ali de 3,5, dependendo da marca, o FGM que eu utilizo, né, o Arxis 3.3. Então parecia que estava legal. Quando a gente vai para a tomografia, Edilson, olha só. Olha o ápice lá. Tem 3.5 exatamente, tá? Aqui na região cervical, 6.15 milímetros. Então, é uma cirurgia que, se nós formos fazer a mão livre, o risco de pegar ali, no mínimo no ligamento periodontal, é enorme. Sem dúvida. Isso. Né? Então, o que eu pensei? Eu vou instalar um implante Arxis de 3.3, que ele é cilíndrico com ápice cônico, e o ápice dele, ele diminui para 2.2. E aí eu teria ali 1.2, 1.3 de segurança para os lados. De margem de segurança. Isso. E aí nós fizemos o planejamento, né, no software, e o centro de planejamento me mandou esse videozinho mostrando que que dava para fazer tranquilamente, né, mostrando o quanto enterrado ali da tábua óssea vestibular, não estava pegando lateral, nem na raiz vestibular, nem palatina do pré. Certo? E aí, Edilson, a gente foi para a cirurgia, tá? Aqui está o guiazinho do paciente. Como era uma região de canino que ele já não tinha o elemento, eu optei por fazer com retalho, tá? Então aqui a sequência de fresagens, né? Aqui a guia de brocas e a fresa. Instalação do implante, mas veja aí embaixo ó, o retalhozinho rebatido. Isso. Né? Porque eu aproveitei... E os dentistas precisam entender, né, que hoje a técnica de cirurgia guiada a gente usa retalho na maioria dos casos. Isso. Porque a ideia geralmente era o quê? Eu fazer a técnica guiada para que eu tivesse precisão na colocação do implante, no posicionamento. Exato. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um defeito de volume. Então, o que eu associei? A tecnologia, que é o posicionamento tridimensional do implante através da cirurgia guiada, com a manipulação de tecido. Então, tecnologia com biologia. Né? E depois eu vou mostrar aqui um enxerto conjuntivo. Então, olha só que legal. O implante instalado. 2 milímetros infraósseo, né? Padrão. Ali o retalho rebatido para vestibular. Depois eu vou dividir para fazer um conjuntivo. E olha só essa animação aqui, ó, que legal. Vai sair exatamente na anilha. Né? Aqui foi utilizado o implante de 3.3, então tá lá o tapa dando para ver. E por fim, fiz um enxerto conjuntivo para ganho do volume, né? Recuperar aquele volume que estava faltando nessa região. Tá? Então, é um caso bem legal que eu fiz a tomografia pós-operatória para a gente ver, olha só lá, exatamente a mesma posição. Né? E você sabe, Bernardo, que uma situação é assim, né? Porque muitas vezes o dentista, num caso como este, ele vai posicionar o implante no meio do osso. Né? E faz o ponto de ataque no meio do osso. E não no melhor posicionamento tridimensional, que mesmo que ele fique, né, desviado dentro do osso, que você vai ter técnicas reconstrutivas. Né? Pode usar um biomaterial, uma membrana, assim como você fez nesse caso aí. Isso esse benefício ele é fantástico. E o resultado? Vamos lá, vamos ver o resultado. Não, aqui é o resultado da tomografia, né? Esse caso está com 30 dias, mas é um caso que eu já coloquei nas aulas porque o posicionamento é muito legal. Olha só a proximidade dos dentes adjacentes, né? Isso é a posição real, né? Pós-tomografia, pós-operatória. Então, o planejamento que nós tínhamos, né? E olha só a execução. Então, é uma técnica que nos traz precisão, segurança, né? Previsibilidade, então, previsibilidade, né? Então, é muito interessante. Desde que a gente respeite, eu sempre falo, se você respeita o protocolo de aquisição de imagens, que muitas vezes é assim, quais são os pontos importantes, né? Que nós vamos sair da técnica de cirurgia guiada, a gente sai do mundo real, vamos transferir isso para o mundo virtual, para dentro de um software, né, através do DICOM, de uma tomografia, do STL, de um escaneamento, para fazer um planejamento no melhor posicionamento, e depois uma impressora vai imprimir um guia
né, se baseando no STL, para voltar para o mundo real. E aí as pessoas muitas vezes falam assim, mas que segurança. E isso, Bernardo, foi a primeira dúvida que eu tinha quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, né, que lá atrás era só flapless. E aí coincidiu que eu fui para um curso de doutorado em 2007 e eu fiz um trabalho todo mostrando que eu tinha precisão, que eu tinha segurança e que eu podia usar tranquilamente. É como esse caso, né? Aí eu falo assim, ó, para o dentista, né? Eu falo para os amigos, para os colegas, será que a mão livre a gente teria esta segurança? Né? Qual seria a possibilidade, talvez, da gente errar? E eu falo, qualquer profissional. Né? Edilson, eu sou muito bom a mão livre, eu faço 1000 implantes ano. Quanto mais implantes você fizer, maior é a possibilidade de você ter erro. Por quê? Porque você passa a ter uma autoconfiança muito grande. Né? E o dentista, ele tem esse problema, que é o desafio pessoal. Né? Ô Edilson, vou contar um segredo desse caso, então. Na primeira vez que o cirurgião dentista me encaminhou esse caso, eu pedi a tomografia e não dava. Não tinha nem aqueles 3,5 milímetros. Eu voltei ao orto, ele abriu mais espaço e quando eu vi em boca, eu percebi a inclinação e falei, acho que não vai dar ainda, mas vou pedir a tomografia. Expliquei para o paciente, né? Porque é um paciente jovem, ele queria tirar aquela prótese removível. Então eu expliquei para ele, vamos pedir a tomografia, porque hoje em dia para tomografia eu não preciso fazer nenhum preparo dele especial, né? Não precisava fazer o escaneamento, e pedir a tomografia. Quando a tomografia deu 3,5, eu falei para ele, a gente dá para operar, mas a gente vai ter que fazer através da técnica de cirurgia guiada. Tá? Expliquei para ele e na hora ele topou. Ele falou, é mais preciso? O doutor confia mesmo? Vai passar o implante ali, vai dar tudo certo? Ele falou, vamos embora. Né? Então, essa segurança que a gente passa para o paciente, eu digo que a gente não precisa nem fazer um marketing, porque o marketing é feito pela técnica por si só. Por si só. É porque teve uma época, né, que os profissionais também faziam aquele marketing... marketing enganoso, eu sempre fui contra. Cirurgia sem corte, sem dor, sem sangramento. Não é isso. O benefício da técnica é posicionamento tridimensional, é a segurança, é te trazer planejamento novamente, né? Porque depois que a gente está fazendo implantes há um bom tempo, aí você passa muitas vezes a negligenciar alguns aspectos da cirurgia, né? Alguns aspectos que são importantes, né? E aí, mas se você está tão autoconfiante, muitas vezes você deixa de olhar até a tomografia no dia da cirurgia. E a técnica de cirurgia guiada, ela te traz. Eu quero mostrar um caso aqui para vocês, para os caras, para os colegas, que é o que me fez mudar. É um caso de 2011, 2012, quando a gente estava numa mudança já. Porque no início a gente fazia nessa região de pré-maxila, enxerto de osso autógeno, né? Que também são algumas filosofias que elas foram evoluindo. E aí eu passei a utilizar biomaterial primeiro, depois eu comecei a utilizar implante e biomaterial, a gente conseguia reconstruções fantásticas, com resultados bons, só que daí eu senti a necessidade da melhora no implante. Isso foi 2011, 2012, eu vou mostrar o caso rapidinho aqui, só para que as pessoas possam entender. Então deixa essa paciente com esse sorriso, né, olha aqui, esse tipo de sorriso aqui, vamos lá. Né? Então ela tinha um defeito, portadora de uma prótese removível, né? Ela tinha uma pontinha aqui, até colada aqui no aparelho. Eita, deixa eu passar aqui, para lá. Olha lá. E aí a gente resolvia isso como? Uma técnica, né? Colocando retalho, normal, implantes, na onde a mão livre, mesmo com enceramento, com um guia cirúrgico, que a gente acreditava que fosse o melhor posicionamento. Aqui a gente estava num momento de mostrar, talvez o terceiro implante pudesse manter o osso, mas não é isso que eu quero chamar a atenção. Esse biomaterial, né, o uso de membrana, de BioGuide, né, que o BIOS que eu estava usando. E aí, só para não ficar passando muita coisa, para a gente ganhar tempo, eu só quero mostrar esse resultado aqui. Então a gente consegue, né, 9 meses depois, esse posicionamento dos implantes, né, 2
2 mini pilares, utilizando. E aqui a finalização do caso, né? Deixa eu só mostrar essa finalização e o que me incomodava, né? Uma prótese aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Ó. Então a gente tinha uma reconstrução de tecido até bacana, até legal, só que se você fosse ver, ó, a emergência da prótese, ó, o implante ficou um pouquinho para mesial. Para mesial, sim. Isso. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque eu utilizava, deixa eu mostrar aqui, ó, pera lá, ó, esse aqui dá para a gente avaliar direitinho. Ela voltou o aparelho e tal, né? Depois voltou com o provisório. E aqui, olha a reconstrução que a gente conseguiu. Né? Fantástico, olha aqui. Só que esse posicionamento aqui tridimensional do implante deixou a desejar. Por quê? Por mais que eu faça implante, por melhor que eu faço, a mão livre sempre tem fatores externos, né, que vão nos levar. Então, olha aqui, esse implante podia ter ficado um pouquinho mais para cá, né? É lógico que quando você vai fazer um approach desse aqui, era super difícil. E esse caso foi feito em 2011, e aí ele me fez mudar. É um caso que me fez mudar muito. Eu consegui esse resultado aqui, ó, que também é fantástico, mas a gente começa a ser o quê? A gente começa a ficar muito crítico, não é verdade? E essas coisas, quer dizer, se você tem o benefício... Deixa eu só afastar, porque essa aqui é uma aula de tecnologia cadicando, deixa eu só mostrar o resultado final aqui para a gente... Ô, Edilson, mas outra... isso está mostrando um caso de rebordo cicatrizado, mas isso acontece também, às vezes, quando a gente extrai, vamos supor, os 4 incisivos para fazer uma fixa, mas nem sempre os dentes estão no posicionamento tridimensional ideal para a futura prótese. Né? Então, isso até com implantes imediatos, às vezes, nos enganam no posicionamento do implante. Que a extração é uma grande possibilidade que eu falo da cirurgia guiada hoje, principalmente são o quê? Eu uso cirurgia guiada em caso de reconstrução, Bernardo, né? De mandíbula posterior, que a gente vai aumentar em altura, em largura. Mas não é. Mas eu falo assim, hoje, uma grande possibilidade para o clínico, para quem trabalha com implante, trabalha na técnica convencional, e não sente muitas vezes segurança para esse tipo de caso que você acabou de falar, de extração e colocação, que é o caso o quê? Mais difícil porque o paciente tem todos os dentes como referência. Claro. Né? Então, quando ele te procura, chega lá no Bernardo, a responsabilidade é muito grande. E se você tiver qualquer tipo de intercorrência nesse posicionamento tridimensional, isso vai refletir muito lá na frente, porque geralmente é um paciente jovem e que quer dizer, vai viver 50 anos, 60 anos com esse implante na boca. Né? Sim. E a técnica, ela traz esse benefício. Né? Que você tem usado também nos casos de extração e colocação, qual que é a tua... Você acha que isso é uma possibilidade grande que ajudaria o implantodontista? Com certeza, né? Porque para o implantodontista que está começando, muitas vezes, ele tem aquela dificuldade de fazer o approach palatino da maneira correta, acaba escorregando a broca para o fundo do alvéolo e aí perdendo a estabilidade para fazer a estética imediata, né? Então, a gente tem feito corriqueiramente para implantes imediatos, né? Tranquilo, mas eu ia te mostrar um outro caso aqui, bem legal, Edilson. Sim. Eu vou só abrir rapidamente aqui. Abre aí. 2 fotos. Pessoal, se tiver algum tipo de pergunta, né, é só mandar e no final a gente vai abrir um tempo para a gente poder responder a todo mundo. Então, tá joia? Esse era um caso que eu poderia ter feito até como tu, né? Feito a instalação concomitante já, porque tinha uma certa base. Mas aqui eu preferi fazer a reconstrução primeiro, tá? Então, aqui eu fiz a reconstrução com biomaterial PRF Block, né? Certo. Utilizei aqui o NanoSynth da FGM e cobrindo tudo BioGuide, né? Então, quadrado. E aí eu vou mostrar aqui esse aqui é um paciente extremamente jovem, tá? Ele tem, se eu não me engano, 21 anos. Então, esse paciente, ele vai ficar com implantes pelo menos mais quanto tempo? Pela vida média do brasileiro, né, mais 60 anos. Isso. Né? Você entendeu? Então, isso. E aí, o resultado da reconstrução foi tão legal que eu resolvi devolver implantes unitários para ele, tá? Correto. Então, planejei o guia, mas também fiz com retalho por causa de um detalhe aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês. Vai lá.
E esse benefício da técnica, ele é fantástico, né? Entendeu? E você reconstrói. Olha só, aqui, ó, como na região do lateral, olha a quantidade de osso que a gente ganhou até em altura. Então eu tinha um desnível aqui da região do 21, né, até o 14, até o 13, que eu precisava regularizar. Até porque se eu faço um implante nessa condição aqui, eu não vou ter como manipular tecido e ter papila depois. Então eu fiz a instalação dos implantes com cirurgia guiada, com retalho, né? A gente pode ver o retalho lá na frente, né? Aqui. E aí depois eu regularizei esse rebordo, de forma que a gente deixasse tudo na mesma altura para poder condicionar. Então a cirurgia guiada aqui foi para quê? Para o meu implante estar exatamente na posição tridimensional ideal, né? Então olha o volume de osso que nós conseguimos. E deixa eu ver se tem mais uma foto aqui que mostre melhor, tá? Para eu poder deixar os implantes todos na mesma altura. E isso foi uma coisa que eu planejei, esse caso eu fiz com o pessoal da Smart Solutions do Rio de Janeiro. Eu vi pelo guia ali que é do Smart, isso. O pessoal gente boa lá da Smart Solutions. Isso. E aí eu falei para eles... Lá, o pessoal. Isso. Pedro geralmente publica as coisas nossas aí também. E aí eu falei para eles, putz, ganhei osso demais, então eu vou abrir o retalho para regularizar. O que a gente pode fazer? Então eles mesmos me ajudaram, me dizendo quanto de osso eu teria que tirar depois. Né? Ó, instalamos 4 milímetros infraósseo, tira 2, para ficar tudo legal. Então isso facilita muito o procedimento, que a gente já entra com início, meio e fim, tudo pré-definido. Né? É só replicar a técnica. Então é bem legal. O dentista vai para dentro do planejamento. Né? Ele vai e ele se envolve muito mais. Por isso é que você tem mais segurança, precisão, previsibilidade. Isso a técnica dá e está disponível para todos os dentistas. Um outro caso que me fez mudar, aquele primeiro caso que eu te falei foi de 2010 para 2011. Tá? A gente estava fazendo e é onde que eu comecei a desenvolver, eu ainda estava na Neodente, a desenvolver então para poder usar a cirurgia guiada nos casos com retalho, que ainda a gente nem falava, nem pensava, era proibido lá, 2011, a gente falar em cirurgia guiada com retalho. Sim. Mas eu comecei a fazer, né? Porque quando você vai para a técnica, você vai, né? E eu tinha o lance do pesquisador e tal, e de estar no doutorado, depois no pós-doutorado, então você vai evoluindo dentro da técnica das possibilidades. E aquele caso me fez evoluir. Um outro caso que eu vou mostrar aqui também, é de 2013, foi um caso de extração e colocação. Eu tinha feito acho que, Bernardo, mais de 100 ou 200 casos à mão livre, tá? Mas ou o implante ficava um pouquinho para a palatina, ou ficava um pouquinho para a mesial. Você entendeu por quê? Por causa da técnica, do approach palatino, né? Que era toda a curva de aprendizado. Até que um dia eu cheguei e eu falei assim, poxa vida, nós estamos com um nível de precisão, porque foi quando começaram a chegar os STLs, os scanners intraorais, e dentro do software, o software começou a aceitar o STL. Eles desenvolveram o software, então, para os casos parciais unitários utilizando o STL. E esse é um caso que me fez, assim, eu chegar num ponto que eu falei assim, poxa vida, o nível que a gente consegue hoje com a implantodontia, que é o quê? Você tirar o dente, né? Tira o dente da pessoa, e aí eu peguei e falei assim, poxa vida, se a gente tem esse nível de precisão, eu posso instalar um implante numa posição em que eu conseguiria instalar como prótese o próprio dente do paciente. Foi o que eu fiz nesse caso aqui, ó, que é um caso que ele está com 7 anos, mas essa paciente ela chegou com essa condição, né, de ortodontia, os 2 laterais, ó, com reabsorção. Né? Ela foi me indicada por um ortodontista. E aí isso no dia da cirurgia. Eu tirei os dentes, os 2 laterais, né, extração, traumática, na época a gente usava o fórceps e tal, e eu só uso o fórceps hoje nos casos em que eu vou utilizar a coroa como prótese definitiva. E aí me deu a luz, eu falei, pô, esse caso eu vou conseguir. E aí foi que eu fiz esse caso, justamente tirando o dente, eu falei, eu vou usar o próprio dente dessa paciente como prótese. Né? Então eu só vou levar aqui para os dias atuais, para a gente não... Né? Aqui tem toda a tomografia, né, do caso, olha lá, esse caso foi feito em 2013. Então, aqui no dia da cirurgia, né,
E aqui eu confesso que me deu um cagaço, principalmente aqui desse lado esquerdo do dente 22, que eu falei, poxa vida. Porque aqui a gente não tinha, Bernardo, ainda como protocolo enxerto de tecido gengival, de conjuntivo. Entendeu? Olha lá, 2013 foi feito esse caso. E aí, esse é um caso, né, que me fez mudar, né, mudar na cirurgia. Eu falei, poxa vida, a precisão que a gente está conseguindo, com a técnica agora com STL, então, aqui é o filminho, mas eu não vou deixar o filminho não, porque senão a gente vai se alongar e eu quero te aproveitar muito mais do que, né, para que a gente possa mostrar isso para o dentista. Então, isso aqui, olha, com 24 meses, né, essa situação. 24 meses, com esse tipo de recuperação. Então, é isso. Será que eu conseguiria, né, instalar um implante à mão livre num posicionamento em que eu posso utilizar a coroa do dente como prótese definitiva? Né? Olha isso aqui, ó, 24 meses. E aqui eu tenho uma evolução toda. Deixa eu só mostrar aqui, só para o pessoal poder ter noção. Que é isso aqui, ó. Esse aqui que são 2013, 2016, 2019. Né? Aí eu falo assim, será que a gente teria esse tipo de previsibilidade utilizando a técnica mão livre, por melhor que o profissional seja? Né? E, então, esse é um caso também que me fez que me abriu as possibilidades para os casos de extração e colocação lá em 2013. E hoje eu vejo, porque a gente sempre tem que se basear na gente, né? Eu não sei se eu sou muito ruim de cirurgia, tá, Bernardo? Imagina. Eu sempre falo assim, eu não sei se eu sou muito ruim de cirurgia mão livre, porque lá no começo da técnica, os meus amigos falavam assim, nossa, você está indo para cirurgia guiada porque você não sabe fazer cirurgia. E graças a Deus que eu não mudei, né? Que eu permaneci nesse caminho, né? E é desses benefícios todos que a gente consegue, né? Num caso assim, você utilizar esse posicionamento tridimensional. E outra, você utilizando a coroa do dente do próprio paciente como prótese definitiva, porque você precisa cortar e escavar essa coroa, e o esmalte é pliável. Um outro ponto que eu gosto sempre de falar, apesar que o sistema que você usa, ele te permite angular os componentes, mas os componentes que eu utilizo nas minhas cirurgias de extração e colocação é uma universal, cara. Por quê? Não é que eu seja bom, não, mas a técnica, desde que respeite o protocolo, ela me dá essa precisão. Eu fiz um trabalho de precisão, né, nesses casos de extração e colocação, a gente consegue de 1 a 2 graus, poxa vida. Né? Esse caso que você mostrou mesmo lá do lateral, pô, né, olha essa precisão. Essa possibilidade que a cirurgia te dá é fantástica. Né? Mas, fala aí, Bernardo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, tá? Opa, que fica à vontade. é uma dúvida que eu tenho, tá? Porque eu tenho Você só não me aperta, tá? Vai que eu não sei responder, eu respondo depois, tá? Não, na verdade é para saber qual o protocolo que tu está seguindo. Porque para casos unitários, parciais, a gente já mostrou, né? Que vai fazer o escaneamento e o arquivo DICOM, né? Já. Então... mas para casos totais, eu tenho visto alguns grupos, né, principalmente relacionados a Strauma, fazendo já o planejamento full digital, com escaneamento e tomografia apenas. Eu quero saber se tu ainda segues aquele protocolo de dupla tomografia ou se tu já estás nesse nível, digamos assim, Em casos, eu tenho dois protocolos distintos, tá? Eu tenho o scanner na minha clínica, eu tenho um scanner Trios. Tá? Mas casos totais, a gente escanear a mucosa, cara, ainda é complicado. Então, o meu protocolo de casos totais do paciente desdentado é o seguinte, eu faço moldagem com silicone, eu faço todo o preparo até o guia tomográfico, tá certo? E aí depois eu escaneio o guia, ou escaneio os dentes em cera e escaneio aquele modelo, um scanner de bancada. Esse é o meu protocolo hoje, tá? Nos casos totais, em que, aqueles casos que têm dentes remanescentes, eu faço o quê? Eu faço escaneamento intraoral, faço a montagem dos dentes em cera, eu não faço o guia tomográfico, eu faço a tomografia, faço o escaneamento intraoral dos dentes remanescentes e faço o escaneamento do enceramento para a central de planejamento. Né? E quando eu utilizo uma central fora do Brasil, tem um outro protocolo, que é um pouco mais complexo, tá? Mas esses dois protocolos é o que eu utilizo hoje
diariamente, e é o que me dá mais segurança. Porque eu sempre falo assim, quando a gente vai utilizar, nos casos unitários, parciais, o guia é um guia dentro suportado, que vai ser fabricado numa impressora 3D baseado no STL. Se você tem o STL preciso, através do escaneamento intraoral, através da técnica de moldagem, porque o que o dentista precisa entender também é que o escaneamento intraoral nós temos problema. Se o dentista ou se a central de radiologia não respeitar a sequência de escaneamento, se ele apagar, escanear, reescanear, ele vai ter distorção nesse STL. E se a central de planejamento não for uma boa central, muitas vezes ela não percebe. Quando ela vai fazer essa fusão, ela acha que, pequenos, né? Então, o meu protocolo total é assim hoje, tá, Bernardo? E tem muita gente falando de escanear a fibromucosa, o paciente desdentado sem dentes. Até o pessoal fala que esse scanner novo aí da Sirona consegue fazer isso. Isso eu tenho escutado, né? E eu até fiz agora, há dois meses, eu fiz um escaneamento e fiz uma moldagem. E mandei para imprimir o modelo do escaneamento, né? E vazando o modelo e escaneando o modelo. Deu diferença. Mesmo a gente usando o modo insano, mas eu acho que vai ser a tendência, tá? Porque os scanners estão numa curva de evolução muito grande também hoje, né? Não, com certeza, era só para ver a tua opinião, porque eu sigo assim dessa forma ainda também, né? Fazendo até a montagem dos dentes, então não estou atrasado, digamos assim. Não. E outra, é fundamental a gente respeitar o protocolo. Em caso total, Bernardo, é porque não usar a dentadura velha do paciente, por exemplo. Edilson, mas eu vou usar a dentadura velha. Não use. Se usar, vai ter problema, né? Faça todo o protocolo, né, de moldagem, para que você obtenha um guia tomográfico com uma área chapeável adequada, para que você tenha estabilidade. Porque qual é o grande fator que pode levar à imprecisão na técnica, vamos dizer assim, de arcos totais, em guias fibromucosos? Porque a fibromucosa ela é resiliente. Se você não tiver o princípio da área chapeável, que você tenha um guia estável em todos os sentidos, você vai ter problema onde? Nessas inclinações que foram planejadas. E aí o dentista vai falar o quê? Cirurgia guiada não é boa. Cirurgia guiada não tem precisão, cirurgia guiada... Né? O que a gente ouve aí dessas resistências todas do dentista. Eu não sei quanto tempo nós estamos de live, hein? Será que nós estamos já se aproximando? Eu não marquei a hora que a gente começou. Deixa eu ver aqui, ó, no computador. Você está marcando? Tá para dar 1 hora aqui agora. Agora são 7 horas, exatamente 7 horas. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta, mas pode ir falando, Bernardo. Não, o que eu ia falar aqui é que outro ponto importante, mesmo em casos com dentes, a qualidade do guia. Porque o que eu vejo muitas vezes, dependendo do centro de planejamento, se a impressora não é tão boa, acabam fazendo alívio por dentro. E aí o guia, mesmo no dente, vem froxo. E aí a gente tem que ficar segurando. Então isso você perde a precisão. É algo que a gente tem que se preocupar, né? Porque ou a impressora não é adequada, ou é a resina, ou é o tempo de cura desse guia. Então, a gente está investindo numa técnica que vai trazer benefícios, né? Que é mais moderna. Não vamos tentar economizar o dinheiro no pequeno, né? No pequeno. Eu falo, até a minha recomendação, eu tenho aqui, Bernardo, 2 softwares na minha clínica, mas eu não uso, eu uso o central de planejamento. E no Brasil nós temos 3 ou 4 centrais que são muito boas. O profissional pode confiar. Agora, ele precisa escolher uma central que tenha uma boa impressora, que o planejador saiba planejar, que saiba avaliar se o DAI e o STL estão bem, né? Porque senão muitas vezes se a impressora não é boa, aí você perde todo o protocolo de aquisição que você fez na tua clínica, e você perde a hora que você recebe o teu paciente, você vai ter problema. Exatamente. É o que eu falo nos cursos. Nos cursos eu até ensino a fazer essa sobreposição. Mas se tu me perguntares, na tua clínica é tu que faz? Não sou eu. Nós estamos a 47 segundos para encerrar. Aí, agora que eu estou vendo aqui, é uma pena. Se você quiser me chamar aí, ou a gente encerra e eu vou. Vamos, vai encerrar, mas eu já vou te chamar de volta para a gente só complementar. Fechou. E daí a gente complementa com todo mundo e
né, e se despede. Ó, nós estamos a Isso. 17 segundos para encerrar. É que o papo é Passou tão bom, rápido. Bernardo. Não, é tão bom que eu, se for para falar de cirurgia guiada aqui, e você é a mesma coisa, a gente fica aí um bom tempo. Né? A gente perde aí, a gente ganha 1, 2, 3 horas. Espera lá que eu já Com vou te certeza. chamar de volta.